Agora, nós vamos convidar para a palestra da noite o mandato espiritual Pietro Baldi, visto pelos mentores de Chico Xavier. Palestrante Jorge Damas Martins. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria estar em Caldas Novas, abraçar a comunidade querida do Instituto Educacional Espírita Allan Kardec e também poder abraçar a todos os congressistas das localidades mais diversas que vieram se confraternizar conosco nesses dias de luz. Hoje eu trago para vocês o tema o mandato espiritual de Pietro Baldi, visto pelos mentores de Chico Xavier. O nosso congresso é sobre Pietro Baldi, mas eu vou falar mais do Chico do que de Pietro Baldi. Mas prestem atenção nas minhas palavras. Não é o objetivo meu, por incrível que pareça, com todo o respeito, mas o imenso respeito que o Chico nos merece. Não é o meu objetivo falar sobre o Chico. Tudo que eu for falar do Chico é para a gente entender o que eu quero sobre Pietro Baldi. Nós vamos ver um dos momentos mais extraordinários da revelação espírita no mundo em todos os tempos. E, basicamente, isso que aconteceu foi para falar não do homem Pietro Baldi, mas sobre o mandato espiritual de Pietro Baldi dado por Cristo. Então, não é nem sobre o Chico, nem sobre Pietro Baldi, e sim ao mandato espiritual, ao próprio Cristo, que é o tema que nós vamos passar hoje aqui para vocês. Assim, o meu objetivo é falar de como o Chico Xavier recebeu de Emmanuel o prefácio do livro A Grande Síntese. E para eu contar essa história para vocês e o que essa história significa, nós vamos então passar pelo mundo de informações com relação ao Chico Xavier e a caravana de luz que nesses dias o Chico Xavier teve a oportunidade de receber em suas terras em Pedro Leopoldo. Assim como dizia o grande amigo de Pietro Baldi, Newton Boechat, sem mais delonga, passamos para o tema da nossa noite. Tudo está no livro Romaria da Graça, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1939, e o que é mais interessante, em distribuição gratuita. Livro raríssimo. Raríssimo. Foi distribuído, reparem como é o trabalho do Cristo. Foi distribuído gratuitamente, porque é aí que vai contar o mandato espiritual, o trabalho do Cristo através de Pietro Baldi. Quem escreveu esse livro? Manuel Quintão. Quem foi Manuel Quintão? Foi presidente da Federação Espírita Brasileira e o responsável para trazer Chico Xavier para o mundo dos livros. A primeira pessoa a organizar os trabalhos do Chico Xavier e dar publicidade foi Manuel Quintão, e aí surgiu o livro Parnaso de Além Túmulo. Basicamente foi assim: o Chico manda uma carta para o Manuel Quintão, que dirigia a Federação Espírita Brasileira, com alguns dos seus poemas, e diz assim: vê o que o senhor acha e se pode publicar. Manuel Quintão, grande escritor, vocês vão ver aqui, grande escritor, grande conhecedor de poesia, lendo aquilo, ficou encantado e escreveu para o Chico: manda tudo que você tem aí. O Chico obedeceu. Ele então organizou o Parnaso de Além Túmulo, e através deste livro
surgiram mais outros 400 e poucos escritos pelo nosso Chico Xavier. Então ele foi o iniciador, o Manuel Quintão, no mundo do livro do nosso Chico Xavier, que é basicamente a sua missão. Bom, o que trata esse livro? Impressões de viagem, apontamentos doutrinários colhidos entre confrades com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir e perdoar. Porque aqui, mais que o cérebro, trabalha o coração. Então esse livrinho, Romaria da Graça, não é para o cérebro, é para o coração. Bem-aventurado, simples, dizia o Cristo. Então tudo começa assim. A Romaria da Graça, ou conhecida como Caravana da Amizade, saiu do Rio de Janeiro, de trem, numa viagem que nós vamos ver aí de 15 horas, do Rio e a Pedro Leopoldo visitar o Chico Xavier. Foi essa caravana do dia 12 ao dia 19 de outubro de 1938. Quem conduziu a caravana? Manuel Quintão. E aí está a sua vida, né? De 1874 a 1954. Bom, aqui essa estação era assim na época no Rio de Janeiro, hoje ela não existe mais. A estação Alfredo Maia, que no dia 12 de outubro, às 5h30 da manhã, o Manuel Quintão, a sua esposa, Dona Alzira Quintão, o Manuel da Kodak, não era o sobrenome dele, é que naquela época ele andava com uma Kodak e fotografou tudo, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso fotografado. O Manuel da Kodak, o Gifone, grande médico do Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, e o Pedro, que era o mais novinho de todos. Assim parte a caravana. 5h30 compraram as passagens e foram em direção de Belo Horizonte, porque de Belo Horizonte é que se ia na época para Pedro Leopoldo. Bom, a caminho do Rio a Belo Horizonte, 648 quilômetros, um mínimo de 15 horas, olha o progresso, um mínimo de 15 horas. Era a raridade quando levava só 15 horas. Aí está a vista da estação, onde saiu o trem lá dessa estação, hoje que ela não existe mais, como nós falamos. Naquela época, o trem ele fazia baldeação, e aí parava em algumas localidades. A primeira localidade foi na cidade de Barra do Piraí, e veio um outro trem de São Paulo, trazendo outro companheiro para aumentar a caravana, que é o Gorgoco da cidade de São Paulo. Ele passa para a turma e surge mais um na Caravana da Amizade ou na Romaria da Graça. Outra parada, o trem parava na cidade agora de Três Rios, que naquela época se chamava Entre Rios, de tão antigo que é a história. E tiveram a visita ali do Ramiro Gama e do Moacir. Aqui é interessante, porque foi a visita, eles não vieram fazer parte na caravana, mas antigamente como tudo era amoroso, né? O trem parava, eles já sabiam, os amigos ali de Três Rios, que o trem ia parar, já sabiam que eles estavam vindo do Rio de Janeiro. O Ramiro Gama foi o primeiro biógrafo de Chico Xavier, no livro lindíssimo chamado Lindos Casos de Chico Xavier, e o Moacir, que era o tesoureiro do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade da cidade de Três Rios, que existe até hoje, foram lá visitar e levar os quitutes preparados pela dona Zezé Gama, esposa do Ramiro Gama, para que eles levassem na viagem e pudessem comer algumas coisinhas gostosas, subindo a Mantiqueira até chegar à cidade de Pedro Leopoldo. E ele, então, o Ramiro Gama, dá algumas perguntas e alguns textos para que ele levasse o Chico e trouxesse de volta, porque o trem ia parar em Três Rios outra vez, para que ele pudesse ter algumas informações a mais para escrever o livro Lindos Casos de Chico Xavier. E aí a caravana parte, evidentemente, agora são os dois amigos, o Ramiro Gama e o Moacir. Chega então no dia 13 de outubro à cidade de Belo Horizonte e diz o nosso Manuel Quintão: despertamos
cedo, Belo Horizonte dorme ainda envolto em farrapo de gases. Por isso que eu peguei essa foto. Eu já disse para vocês que o Manuel Quintão escreve muito bem. Então aí, essa forma de neblina, farrapos de gás da cidade de Belo Horizonte. Ele ainda vai comentar também. Belo Horizonte, ou como eles falam, Belo Horizonte, né? Progride, Belo Horizonte, progride, constrói arranha-céus, improvisa pavilhões, fanfona o modernismo, esboça o ritmo das grandes metrópoles, mas sabe também guardar ciosamente o feitio bem mineiro. Isso o mineiro não esquece, né? Chegaram lá, foram visitar o Cícero Pereira na cidade de Belo Horizonte. Quem é o Cícero Pereira? Presidente na época da União Espírita Mineira. Lá não é federação, nós estamos União Espírita Mineira como até hoje. E o que foi marcado? Olha, você vai lá visitar o Chico. Quando voltar no dia 19, no dia 18 e 19 de outubro, você faça uma palestra para a gente aqui na União Mineira. Está tudo acertado, Manuel Quintão? Está acertado. Quando voltar da visita ao Chico, a gente vem aqui, se possível, a gente traz o Chico também e vamos fazer uma palestra na União Espírita Mineira. Tá bem. Saíram então de Belo Horizonte e foram para Pedro Leopoldo. Distância, 48 quilômetros. Foram Helles Forbeck, dirigido pelo Bino, que se achava um grande motorista. Aqui está uma foto antiga da cidade de Pedro Leopoldo, que antes de ser Pedro Leopoldo se chamava Cachoeira Grande. A caravana ficou hospedada no melhor hotel da cidade, o Hotel Diniz, porque o melhor só tinha aquele. E de lá eles foram visitar o nosso Chico Xavier. Mas aí a informação do Manuel Quintão sobre a cidade de Pedro Leopoldo, o seu ribeirão encachoeirado, a sua fábrica de tecidos onde o Chico Xavier trabalhou e pegou inclusive doença no pulmão com 12 anos de idade, a sua fazenda modelo, onde o Chico trabalhou com o seu chefe Rômulo Rômulo Joviano, e as suas indústrias de modelagem, laticínio e minério calcário. Cidade para muito crescimento. E assim realmente aconteceu com ela. Hoje ela faz parte da grande Belo Horizonte, né? Praticamente uniu-se a Belo Horizonte. Bom, chegaram lá na mansão O Chico, é essa daí, da época. E foram recebidos eles pelo casal Lindolfo Luísa Xavier. Luísa Xavier é irmã do Chico e o Lindolfo, seu esposo. O Chico ainda não estava porque estava trabalhando na fazenda. E eles foram recebidos com um jantar mineiríssimo, super caprichado. Comeram, satisfeitíssimos, e é interessante quando a gente é recebido, né? O Lindolfo, lá no livro lá dos Mil Anos, do Emanuel, que conta a história do Cubos Lentos, foi aquele que furou os olhos daquela menina lá, né? Da filha do Cubos Lentos, que é o nosso, da Flávia, que é o nosso Chico Xavier. Tudo bem? É o Lindolfo agora que volta, casado com a Maria Luísa. Bom, já está na hora de falar de espiritismo. E aí, às 20 horas, chega Chico Xavier na sua casa, que era o centro espírita. Aí era a casa e era o centro. Às 20 horas, surge uma sessão íntima. E o que acontece nessa sessão íntima? Quer dizer, só aqueles da caravana participaram. Vamos lá. A prece do Emanuel, só que aí a prece incorporada. Manuel então ficou impressionado, ele nunca tinha visto Chico Xavier em fenômeno de psicofonia. Quem ele se lembrou? Do médico Frederico Pereira da Silva Júnior. Ele era do grupo Ismael da Federação, grupo que existe até hoje. E o médico Frederico Pereira da Silva Júnior recebia o bom anjo Ismael em fenômeno de psicofonia. Ele só podia comparar com Frederico Pereira da Silva Júnior. Se vocês quiserem mais, no livro Tragédia de Santa Maria, recebido pela Ivone do Amaral Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, autor do livro, diz nada mais, nada menos do que isso. Frederico Pereira da Silva Júnior, um dos maiores médios da revelação espírita no mundo, em todos os tempos. Olha com quem ele compara Chico Xavier. Bem, logo depois da prece do Emanuel, vem a Maria da Glória, a Lula.
então, que desencarnou pela segunda vez. Chocante. Desencarnar pela segunda vez, se ela antes era Maria das Dores. Desencarnou com 4 anos e pouco. Mas o doutor Bezerra disse que ela só ia desencarnar, ou melhor, só ia ficar curada com 7 anos. Manuel então ficou desesperado. Não perdeu a fé, continuou frequentando, mas não quis assim saber muitas coisas da revelação mediúnica. Olha, nem sempre essas coisas batem. Olha, existe espiritismo, existe, mas não bate. O doutor Bezerra disse que a minha filha ia ficar curada com 7 anos, e com 4 anos e pouco ela desencarnou. Tá bem? Uma vez nasce a menina Maria da Glória. O tempo passa, a sua aluna, ele compra um sapatinho, ela já fica maiorzinha, já anda, já está com 2 anos e pouco, alguns meses. Ele vai passear com ela no jardim, e ela diz assim: papai, vamos para o céu? Ela: não, meu filho, vamos ficar aqui no jardim mesmo. Vamos para o céu, papai. Não, minha filha. Vem a febre, desencarnou. Quando ele contou os meses certinho, 7 anos. Nem sempre a cura é para permanecer aqui e para partir para os céus. As duas juntas, perfeitamente, como falou o doutor Bezerra de Menezes. 7 anos para subir. Vamos falar mais dela ali. Mas, no entanto, agora ela vem pela psicofonia do Chico. Fala com a dona Alzira, fala com a mamãe, fala com o papai. O jeitinho da filhinha, falando só coisas que eles em casa sabiam. Foi impressionante. Tá bom, mas depois veio a Elizabeth, foi a esposa do Gorgô, aquele que veio de São Paulo, e ali, mais uma vez, num verdadeiro choque ao Gorgô, era a esposa, particularidades que só ele, marido, conhecia, o seu jeito de falar, os seus trejeitos, os seus gestos, tudo era a sua Elizabeth. Mas logo depois se manifesta numa poesia lindíssima, Bittencourt Sampaio. Quem foi Bittencourt Sampaio? Era nada mais, nada menos do que o protetor daquela caravana. Então aquela caravana estava ali, naqueles dias, sob a proteção de Bittencourt Sampaio. Vamos ao poema de Bittencourt e depois vamos falar um pouco sobre ele. Nome do poema: Ave Maria. Sobre as estrelas míseras das hienas, deste mundo de méritos escassos, sobre a incerteza dos humanos passos, caem luzes radiosas e serenas, luzes que adoçam lágrimas e penas, filhas da fonte eterna dos espaços, de onde a mãe de Jesus nos abre os braços, em seu trono de rosas e açucenas. Ave Maria, excelsa providência, que redime nas dores da existência o coração mais triste e mais perverso. Ave Maria, piedosa e soberana, anjo divino, divino da mísera humana, flor da misericórdia do universo. Bittencourt Sampaio. Todos na federação eram discípulos de Bittencourt Sampaio que sabiam o evangelho de cor. Inclusive Bezerra de Menezes. Antônio Luiz Saião dirigia a reunião. Bittencourt Sampaio comentava o evangelho e Bezerra de Menezes era o doutrinador. Ele, o nosso Bittencourt Sampaio, amigo de Carlos Gomes, tão amigo que fez algumas músicas com Carlos Gomes. Entre elas, um dos clássicos da música popular brasileira, que terei a ousadia, com licença do coral, para improvisar aqui para vocês. Como é que é a música? Tão longe de mim distante. Chega. Não vai. Não posso estragar a vibração do santo. Mas este clássico, em homenagem à sua Isabel Bittencourt, a sua esposa, que era também frequentadora do Grupo Ismael. Bittencourt Sampaio, que quando Fred Figner desencarna e lá faz uma festa para receber o irmão Jacó, como está no livro Voltei, porque lá no plano espiritual, quando alguém desencarna, faz festa, diferente daqui. Olha, a descida dos ideais, como fala o Pedro Baldi. Ele ali naquela festinha, ele pergunta: que estrela é essa que se movimenta? Ah, é Bittencourt Sampaio, que vem ao seu encontro para agradecer o seu serviço. Fred Figner, na seara do Cristo. Bittencourt Sampaio, que está no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, uma mensagem lindíssima chamada Jesus está no leme. Naquela época,
Chico Xavier, em psicofonia no grupo espírita Meimei, ele recebia os espíritos e o Arnaldo Rocha gravava. Quem é o Arnaldo Rocha? O marido da Meimei, que já havia desencarnado. O Arnaldo Rocha gravava as comunicações. Só que, aliás, gravador dado pelo nosso pastorino. Ele que deu o gravador. Como depois ele vai dar um gravador para Pietro Baldi quando ele não pode mais esquecer. O pastorino parece que tinha mania de dar gravador. Mas é interessante que aí neste caso, Chico levanta e começa a mensagem: Jesus está no leme de Bittencourt Sampaio. No final, foram olhar no gravador, mexe de lá, mexe de cá, cadê a mensagem? Nada, não foi gravado. No entanto, ela está lá no livro Instruções Psicofônicas. E vocês vão ver que ela não é psicofônica. Foi psicofônica e também não é. E só está ali porque num momento não foi psicofônica. Mas se não estava no gravador, bom. E mexeram, nada. Até então, que quando as coisas acerenaram, o Chico disse assim: o meu irmão José Xavier, que foi o primeiro orientador do Chico no campo da mediunidade, o meu irmão José Xavier está aqui do meu lado e manda dizer que ele e a Meimei gravaram o Bittencourt do lado de lá. E se a gente ficar em silêncio, eu posso ouvir a mensagem e escrever ela. E assim fizeram uma prece, um silêncio, e o Chico começa a receber a mensagem. Só que não era aquela velocidade que a gente sabe da psicografia do Chico. Ele recebia calmamente. E aí alguém pensou assim: olha como a gente tem que cuidar do pensamento. Alguém pensou assim: vem cá, mas por que ele não está escrevendo veloz como ele sempre faz? Ué, o que está acontecendo? Aí o Chico para, bota o lápis do lado e diz assim: o José Xavier manda dizer que eu não estou psicografando, eu estou ouvindo do gravador e copiando. E o Chico continua recebendo a comunicação, até que de repente alguém pensa assim: mas se ele então está ouvindo do gravador, como é que ele vai botando ponto, vírgula, ponto, parágrafo? Como é que ele sabe dessas coisas? Como é que ele sabe do ritmo da comunicação se ele está ouvindo ela na hora? O Chico para mais uma vez, bota o lápis do lado, diz assim: o José Xavier está aqui do meu lado e manda dizer que eu não estou psicografando, eu estou ouvindo do gravador. E que por enquanto que a gente mexia para lá, mexia para cá, eles ouviram. Ele viu a pontuação e conforme eu vou escrevendo, ele vai dizendo: bota vírgula, agora estou parado. E o Chico continua recebendo a comunicação. E de repente, alguém pensa assim: mas por que o José Xavier e a Meimei gravaram do lado de lá? Se eles estão ali com o Bittencourt Sampaio, pode perguntar qualquer hora para que gravar. O Chico para, bota o lápis do lado e diz assim: o José Xavier e a Meimei mandam dizer que eles gravaram o Bittencourt Sampaio, porque raramente eles têm a oportunidade de estar com o Bittencourt Sampaio. Quem é Bittencourt Sampaio? Está no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Juntamente com Bezerra de Menezes, é o responsável pelo espiritismo evangélico no Brasil. Ponto. Continuemos a frase. Dia 14 de outubro, um dos dias mais extraordinários da revelação espírita no mundo em todos os tempos. 14 de outubro de 1938. A caravana fragmenta-se. O Pedro, o mais alegre, o mais novo, teve de partir. Questão de trabalho. E o trabalho é importante. Cedo, que então foi à casa do Chico. O café fumegava no saco. Tomaram um cafezinho junto e foram para a fazenda modelo. O Chico tinha de trabalhar. Esse era o treino diurno do Chico Xavier: andar 2,5 km até a fazenda e voltar 2,5 km a pé para economizar a passagem do ônibus, porque ele tinha família para sustentar. E o Manuel então foi com ele. Deixou na fazenda modelo, não entrou porque ele tinha trabalho a executar, ele não podia ali ficar falando as coisas do espiritismo. Tá bom. Visita inesperada. Um confrade de Sete Lagoas, cidade ali perto, chamado Juca, José Cândido de Andrade e o senhor José Ferreira foram lá visitar o nosso Manuel Quintão. E disseram, e os dois,
Você não quer fazer uma palestra lá no Centro Espírita Bittencourt Sampaio, da nossa cidade aqui do lado, de Sete Lagoas? Marcado. Tal dia, vai ser tal tamanho lá. Tal dia o carro nos leva para lá. Assim foi marcado. Tá bem. Continuemos. Palestra no domingo, dia 16 de outubro, nós estamos no dia 14, às 19 horas. Tá bem. Está aí o nosso José Ferreira, o Juca, o José Andrade, o nosso Chico Xavier, o Manuel Quintão e o José Xavier, irmão do Chico. Tudo fotografado pelo Manuel. Mais uma foto com o Manuel da Kodak, que não se encontra ali na foto, evidentemente. O Gifone, os dois de Sete Lagoas, o Chico, o Manuel Quintão, o Gogô, o pai do Chico Xavier, a dona Alzira Quintão, e o casal Maria Luísa e Lindolfo, irmã e cunhado do Chico. Tudo fotografado pelo Manuel. Reunião à noite do dia 14 de outubro. Olha como o Manuel Quintão chama, plenário de graça. Foi simplesmente fantástico. Às 19 horas, na salinha do José, lembra que eu falei que era o José que orientava tudo? Ele que coordenava tudo? Ele que era o orientador mediúnico encarnado do Chico, o seu irmão? Na salinha do José, que era celeiro, ele fazia a cela de animal. E à noite a sua casa se transformava num celeiro com essa, porque recebia mensagem do astral. Tudo bem? É uma brincadeira que o Quintão faz com as palavras. Mesa tosca, toalha alvíssima, livros poucos sobre a mesa. Prece do José Xavier. Uma prece simples, está ele, transparente de sinceridade, alma de sertanejo, irmão germano espiritual do Chico. Deus os fez e Emmanuel os juntou. Estavam os dois ali agora no trabalho inicial da mediunidade do Chico. Quem foi José Xavier? Reparem que nós estamos no dia 14 de outubro, não é isso? De 1938. Em fevereiro de 39 ele vai desencarnar. Querem saber o que foi? O nosso querido César Bournier passou o dia com o Chico, volta para Belo Horizonte e recebe uma ligação. Ei, você não estava lá com o Chico? Estava. O José Xavier desencarnou, mas como? Ele estava lá, estava tudo bem, desencarnou. E já estão vindo vários espíritas de várias localidades para falar com o Chico, levar o nosso abraço a ele. Você não vai? Vou também. Então eu posso sair de perto de carro e nós vamos. Assim aconteceu. Quando César Bournier entra no salãozinho da casa do José, vê do outro lado pela janela o caixão com um corpo deitado. Ele começa a ficar branco, começa a ficar pálido, a sua pele começa a ficar dura, como se fosse escamas, como se fosse uma múmia, começa a tremer, procura algo para se encostar, deixa o chapéu no chapeleiro, se encosta na parede porque ia desabar. Olharam o César assim, correram, tentaram fazer uma prece, dar um passe. É um obsessor que apanhou o César. E o Chico começa a dizer: para, deixa o César, é o meu irmão. Nós combinamos e fizemos um pacto, uma senha. Uma senha. Que quem desencarnasse primeiro, e aí nesse caso foi o José, no primeiro médium que pegasse, se manifestaria na forma de múmia. O cortejo fúnebre sai, e quando o Chico Xavier vinha passando, o nosso César Bournier apanhou o chapéu e tacou na cara do Chico. Aí não podia fazer mais nada. Era o obsessor. E aí era um chapéu, mas seguindo, deixaram para lá e foi embora. Isso em 1939, não é? 1939 que ele morreu. Eu falei, vamos contar a morte dele. Não foi só para a gente saber que é o José? 39. 1969, 40 anos depois ou 50? Ou 30 anos depois? O Chico Xavier,
César do Rio de Janeiro, Chico Xavier de Uberaba na época, estavam na cidade de Franca, e aqui nós temos vários companheiros de Franca nos assistindo. E lá fizeram inclusive uma palestra junta falando sobre as reencarnações na história. E quando acabou a palestra dos dois, em dobradinha, o Chico levanta e faz a seguinte declaração: lembra, César, daquela vez, a ver do chapéu? Você não estava obsidiado, não, era meu irmão, que a gente tinha combinado, ouvir como um ou tacar alguma coisa na cara do outro. Ele fez os dois. Esse é o José Xavier. Ali então ele faz a prece e a reunião começa. E aí vamos ter o seguinte: é agora que vamos ter a relação de Chico Xavier e Pietro Baldi. Tá aí. Escreve o Manuel Quintão: a grande síntese do trabalho mediúnico de Pietro Baldi, por reformador e vista da Federação Espírita Brasileira vem publicando, devidamente traduzida por nosso digno confrade Guilherme Ribeiro, é uma obra de altíssimo, transcendental, melhor diríamos, teor científico e filosófico, ferindo fundo todos os problemas da vida universal, a anagogia, a elevação, o êxtase, a anagogia que dela se desprende de tal porte que ultrapassa o raciocínio comum. O reformador publicou de 1º de maio de 34 a junho de 38 em fascículos a grande síntese. Quando chegou então em 38, ele resolveu colocar em livro. E aí ele pede ao Manuel Quintão, o Guilherme Ribeiro: já que você vai lá no Chico, pergunta se ele não pode escrever o prefácio. Entendeu? A obra ainda não tinha saído. Ia sair, só tinha sido publicado em fascículos. E agora vai acontecer. Chico não sabia de nada. Ali o Manuel Quintão guardou isso, olha bem. O tradutor, o Guilherme Ribeiro, lembrou-se de pedir a Emmanuel o antilóquio ou um prefácio para o portentoso livro prestes a editar-se em vernáculo. E nós, o Manuel Quintão, propositadamente só abordamos o médico de surpresa à última hora, para ele não ter nada preparado, ele não dizer que foi nada preparado. Em cima da hora, a gente falou: e aí, pode fazer? Entendeu? Aqui tem o leitor, porque escorreu do lápis maravilhoso, sem um hiato, sem uma contração, sem um minuto de vacilação. Pode fazer o prefácio, apanha do lápis, escreve páginas e mais páginas, sem um hiato, sem um erro, sem uma vacilação. Como se ele já tivesse, e verdadeiramente já estava, todo pronto, esperando apenas o comando para se transformar nas letras do nosso vocabulário. E aí começa o prefácio. Diz o nosso Emmanuel: meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Ele aqui fala conosco isso também. Deus vos conceda muita paz. A paz é o resultado do amor. A paz não vem antes do amor. Só quando há amor que nós devemos o transbordar em paz. Diz o Emmanuel: quando todos os valores da civilização no Ocidente desfalecem em decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como essa que se desprende da voz silenciosa da grande síntese. Porque todos os valores da civilização estavam em decadência. Nós estamos em 38, a guerra vai começar em setembro de 39. A Europa estava por um fio. É justo, antes da guerra, que a gente saúda uma obra como essa, dizendo que se o homem é louco, ele só é louco porque quer, porque o álcool, com antecedência, já traz um antídoto, um remédio para ele ter juízo e não fazer o que não deve. O homem não aceita. E nem sempre a grande síntese, nesse caso, resolve. É necessário que o homem passe pela cirurgia da dor, para depois da cirurgia da dor, voltar-se para o livro abençoado que o céu fez questão de lembrar a ele antes dos seus imensos desígnios. Continua Emmanuel. Vê-se na mesma Itália que vulgarizou o sacerdócio romano, eliminando as mais belas
sublime nas revelações grandiosas da fé. Então, para Emmanuel, a grande síntese é uma revelação grandiosa da fé. E lá na Itália, que vulgarizou o cristianismo do Cristo pela Igreja de Roma, lá na Itália aparecem aparelhos da grande verdade. O que é o aparelho? É um médico. Ele está dizendo nada mais, nada menos que Pietro Arioli Ubaldi é médico da grande verdade. A palavra do Cristo projeta-se nessa hora aparelho. Então ele já começa a definir, fica claro. Ele nunca escreveu assim o Emmanuel em nenhum dos livros e mensagens do Chico Xavier. É a palavra do Cristo. Ele está dizendo que é o próprio Cristo quem está ditando. Então, nesta hora, a palavra do Cristo projeta-se, as suas irradiações enérgicas e suaves, compelindo todo um exército poderoso de mensageiros dentro da oficina da transição universal. O momento é psicológico, é gravíssimo. Mas ele movimenta um grande exército de companheiros, inclusive ele, o Emmanuel. Com esse testemunho, ele faz parte desse grande exército. E não é nada de surpreender, porque no Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem chamada O Egoísmo, assinada por Emmanuel, dizendo-nos então, aí com esta mensagem, que ele é um dos aparelhos do Espírito da Verdade ou do Cristo, mensagem recebida pelo senhor Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany. O Emmanuel com Kardec e agora o Emmanuel falando de Pietro Ubaldi. Lá serviu o Espírito da Verdade, agora serve o mesmo Espírito da Verdade no nome de Cristo. As nossas afirmativas abstraem do tempo e do espaço, em contraposição às vossas inquietudes, mas o século que passa deve assinalar renovações maravilhosas para a vida terrestre. Parece brincadeira. O mundo vai entrar em guerra. Vai ser a maior guerra de todos os tempos. Guerra feita por cristão. Alemão, inglês, francês, americano são ligados a Cristo. E foi a guerra que mais matou em todos os tempos da história. Quem mais matou foi cristão. E aí ele conta que independente disso, independente da guerra, vão ter renovações maravilhosas. Imagina em plena guerra você ler algo assim. Furou. 39, começa a guerra. 40, 41, 42, 45, bomba atômica. Furou, Emmanuel. Mas não. Renovação terrestre. O que se tem de pior, vai. Começa a limpeza do joio e do trigo. É necessário começar a preparar a nova civilização do terceiro milênio, a nova civilização do Espírito, a era do pensamento, a era da Aquários, a era da intuição, no qual o Ubaldi, aparelho da grande verdade, é o seu legítimo fundador. Continua Emmanuel. As contribuições exigidas serão bem pesadas. Ainda não tinha guerra, mas ele vai dizer logo com antecedência. Vai ser um caos. Vai ser bem pesada a dor. Todavia, a radiosa alvorada deve suceder às angústias desse crepúsculo. Entendeu? A dor vai ser imensa, mas vamos ter uma luz, que é a nova civilização que o Brasil tem a missão de fundar. Aqui, diz ele, fala a sua voz, aqui na grande síntese, fala a sua voz divina e doce, austera e compassiva, no aparelhamento dessas teses que muitas vezes transcende o idealismo contemporâneo. Existe o reflexo soberano de sua magnanimidade, de sua misericórdia e de sua sabedoria. Todos os departamentos da humana atividade são lembrados nessa exposição, todos. É uma exposição que fala de física, de química, de biologia, fala de sociologia, fala de psicologia, fala de religião, fala, concluindo, de arte. Todos os departamentos humanos são tratados, são as grandes sínteses, como foi dito de Leon Denis, que era necessário ser feito. E quem vem fazer? Cristo. Todos os departamentos da humana atividade são lembrados na sua exposição de maravilha inconcebível. Quando foi que o Emmanuel falou assim do Chico? Mas ele também não está falando de Emmanuel, de
Pietro Baldi, ele está falando de Cristo. Ele diz que a obra Pietro Baldi é de maravilha, inconcebível. É que, sendo de origem humana a razão, a intuição é de origem divina. Então a mediunidade do professor Pietro Baldi, que é a intuição, que, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que é a faculdade mediúnica mais adiantada, a intuição é de origem divina, a preliminar todas as realizações da humanidade. É a mediunidade do futuro. Ela que vai abrir as portas de todas as revelações da humanidade, pela intuição. Continua Emmanuel. A grande missão desta obra é que o Senhor não despreze o vosso racionalismo científico. Não obstante a roupagem enganadora de seu negativismo transcendente, na sua misericordiosa sabedoria, ele aproveita todos os vossos esforços, ainda os mais inferiores e misérrimos. Toma-vos de encontro ao seu coração augusto e compassivo, unge-vos com o seu amor sem limites e renova os seus ensinamentos no cenáculo da Galiléia. As edições aí colocam no Mar da Galiléia, porque as pessoas pensaram que o médium havia errado a palavra cenáculo. O cenáculo é um quartinho, o cenáculo foi lá em Jerusalém, não na Galiléia. Então alteraram e botaram Mar da Galiléia. Só que se você pegar o Aurélio, o dicionário do Aurélio, está claro lá, cenáculo, ajuntamento de indivíduos que professam as mesmas ideias e vivem o mesmo fim. Então lá na Galiléia houve um ajuntamento de companheiros feito pelo Cristo, que são os seus apóstolos, e ali, com aqueles companheiros, ele vai iniciar a sua missão de amor na terra. O texto está correto, o original, não como nós encontramos aqui. Vede, pois, que todos os vossos progressos e surtos evolutivos estão previstos no Evangelho. Diz Pietro Baldi, o Evangelho é caminho de vinda. Nós estamos indo, o Evangelho está sempre vindo, ele é sempre novo. Todas as nossas ciências e valores no quadro das civilizações passadas e no mecanismo das que hão de vir estão consubstanciados na sua palavra redentora e divina. A grande síntese é o Evangelho da ciência. E diz o professor Carlos Torres Pastorino que ela poderia, inclusive, ser encarnada, encadernada, depois dos textos evangélicos, porque não ficaria nada a dever a eles. Afinal, é do próprio Cristo. A grande síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando, olha a função dela, ela veio restaurar o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Meu Deus, quem aqui ainda não leu a grande síntese? Por favor, não precisa acabar a minha palestra, pode levantar e vão para casa ler. Vão para a grande síntese. Não deixa de ler, e os outros que não levantaram por vergonha, por favor, não deixem de ler. Curvemos-nos, diz Emmanuel, olha que gigantesco. Ele está falando do Cristo, por isso que ele pode falar em se curvar. Ele mesmo se curvou quando ele era puros lento, diante do Cristo ele se curvou, ele não aguentou o impacto magnético da presença do Cristo. E agora ele vem falar com humildade. Curvemos-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Penetremos neste altar. Olha como ele chama a grande síntese. A grande síntese é um altar da esperança e da sabedoria, onde a ciência e a fé se mandam. Há uma unidade de fé e razão. E aí ele fecha. E quando o mundo velho se prepara em fases das grandes provações coletivas, meditemos no campo infinito das revelações da providência divina, colocando acima de todos os afazeres transitórios as glórias sublimes e imperecíveis do espírito imortal. Então olha como ele fala: acima de todos os afazeres transitórios está a grande síntese. Você diz que não lê por causa dos seus afazeres transitórios. Eu não tenho tempo, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Afazeres transitórios. A obra é do Cristo, não perca a oportunidade. Bom, como se não bastasse, diz o Manuel Quintão agora que termina o prefácio. Como se não bastara, o lápis mágico continua a deslizar e o poeta do eu, Augusto dos Anjos, assim glosou augusta e angelicamente o tema com este soneto. Ao
Ao terminar o prefácio, ele imediatamente continua no mesmo lápis, virando a folha e escrevendo o poema de Augusto dos Anjos. Veja, está aqui, sua voz, nesta síntese orgânica da ciência, que é a grande síntese, fala Jesus de toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é divina concordância com o Evangelho em luz, verdade e essência, nesse instante de amarga decadência, guerra, da civilização de angústia e de ânsia. A alma humana que dormes não abomina, desperta as claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala-te o mestre do seu trono de astro, ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastro, e escuta a grande síntese do amor. Essa é a obra. A gente poderia pensar assim, mas será que o Chico estava bem naquele dia? Você começou diretamente depois da prece com essa mensagem, esse poema. Será que ele não recebeu outras coisas? Será que nesse dia ele estava bem, estava verdadeiro? Estava correto? Então, veja, noite de bênçãos continua, diz Manuel Quintão. Continua com o quê? Um espírito se apresenta em forma singular. Ele veio na forma ferida, envolto em panos, odores de desinfetante, não demonstra sofrimento e até sorrir. Tudo isto para que seja identificado. Diz que é um Américo. E todo mundo fica pensando, quem é esse Américo? Por que ele está vindo assim com essa roupa toda assim, em faixa, doente, fedendo? E depois de uma comunicação como aquela, começam a pensar, quem é o Américo? É esse e aquele? O Gifone, médico da federação, lembra? É o Américo Almeida. O Américo Almeida lá da Federação Espírita Brasileira, da onde a obra vai ser publicada. O Américo era de lá e ele morreu assim. E diz Manuel Quintão, o velho companheiro de lides doutrinárias da federação, assim desencarnara ele, todo em chagas e enterrado em panos, o médico ignorava este pormenor. E com ele ainda veio outro companheiro da federação, Atali Balara, que era seu amigo. E vieram para mostrar que as portas da federação estavam abertas para a grande síntese. E ele mesmo não era doente, ele só veio assim para identificar, ele sorria para dizer, sou eu mesmo. Esse é o Chico, essa é a sua mediunidade. Ele prova perfeitamente com esses fatos que estava tudo correto. Estava e está tudo correto. Bom, dia 15 de outubro, vocês poderiam dizer, e no outro dia, será que ele acordou bem, não acordou com enxaqueca, acordou mal? Como é que foi? Está correto? Vimos o Chico antes do prefácio e depois. Então vejamos. Não há programa delineado naquele dia. O Quintão e o Gorgô acompanham o Chico pela manhã fazendo a modelo. A boia mesmo da boa na salinha do Lindolfo, lá na casa do Chico. A bondosa Luísa aclamada de mão santa no tempero. E o Chico, quando voltou do trabalho, é um bom médico, também um excelente garçom. Então no outro dia o Chico foi trabalhar e ainda ser garçom. Tá bem. O dia era mesmo de graças culinárias. O jantar era na fazenda modelo, lá do casal Rômulo e Maria Joviano, os chefes do Chico Xavier. Gente com dinheiro, com posição. E aí o menu era fino menu, um bom prato, que deixou todos com água na boca. A hora de sadia vibração espiritual. O doutor Joviano mostra a mensagem de Emmanuel sobre o livro Herculano, que o Manuel Quintão traduziu, do Conde Moschers, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mensagem em que o senador Cubos Lento é dito por Emmanuel que ele era o senador Cubos Lento e que ele iria escrever a biografia do senador, que é o livro há 2000 anos, mas que não tinha nada de surpreendente, podemos adiantar com relação ao cenário. Diz ele, já está tudo lá no cenário do livro Herculano, é muito parecido. Aquele livro do Conde Moschers, então, que você traduziu, eu só peguei um pedacinho da comunicação do Emmanuel. Olha o que ele fala. Filhos, é assim que ele anuncia o Emmanuel, que vai escrever o romance há 2000 anos. Filhos,
O romance doloroso de Herculano e Pompeia, que é esse aqui do Conde Rochette, também fez meus olhos verter muitas lágrimas, tangendo-me as fibras mais sensíveis do coração. Do proveitoso livro que leste, conheço todos os personagens. Conheço, diz o Emmanuel, todos os personagens. Não se trata de ficção, mas de uma forma de expressão, uma forte expressão da realidade. Então ele está dizendo que ele conhece todos os espíritos do livro Herculano, que ali não é ficção, é realidade, ele conhece todos os espíritos. Bom, mas qual é a importância disso? É que nesse livro, Herculano, em nota da médium Vera Krishnanovich, pelo espírito Conde Rochette, é anunciado que o Allan Kardec era nada mais do que o centurião que diz da cruz, comandando a crucificação do Mestre. Esse, sem dúvida, é um filho de Deus. E sai dali, muda o seu nome para João o Eremita. Mas como centurião, ele queria morrer em lugar do Cristo, tirou a sua roupa e oferece a Cristo. Vai você, vou eu e não você, você é um homem bom. E Cristo diz para ele: ainda não chegou a sua hora, você terá a hora do seu martírio. Nota de rodapé do Espírito, quando vier como João Rus, o grande reformador na Europa, base da origem do movimento protestante, que vai sacudir a Igreja Católica, martirizado pelo Cristo na fogueira. Então eu fiz questão de mostrar isso para dizer que o Emmanuel conhece a todos, inclusive as reencarnações de Allan Kardec. Está aí na mensagem, eu fiz xerox dela para não ter dúvida que é do texto mesmo. Está ali um jantar na Fazenda Modelo, Rômulo Joviano, Manuel Quintão e o nosso Chico Xavier, no dia 16 de outubro. Lembram? Era domingo, era dia da palestra, não era? Aonde? Na cidade de Sete Lagoas, lembra? Vamos ver como começa o dia 16 de outubro. Desfalques a caravana. Chifone Manuel da Kodak retorna. E será que a gente não vai ter mais fotografia? Mas esse é um evento tão importante ligado a Garibaldi. Era legal se tudo fosse fotografado, mas o fotógrafo foi embora, tinha de trabalhar. Paciência. Domingo, Pedro Leopoldo acorda mais tarde. Quintão visita o palácio do Chico, aquela casinha dele, né? Chico recebe a visita do confrade Abílio Lima da Bahia, fotógrafo da caravana. Na hora que ele vai embora, vai outro, tinha de deixar tudo fotografado. O Caldas Novas tinha de conhecer claramente essas fotos, senão não aparecesse o Abílio. Mas tudo bem, a coisa continua. Sete Lagoas, horário da palestra, 19 horas. Chispamos às 17 horas, uma distância de 40 quilômetros. Às 19 horas a palestra, cerca de 100 confrades, muitas mulheres. Até aqui é igual, tem mais mulheres do que homens. Palavras, é ótimo, excelente. Palavras de abertura do presidente. Palavras de abertura do presidente Antônio Gerli e a palestra do Quintão. Tema da palestra do Quintão: exemplos e atitudes de Bittencourt Sampaio. Também puderam, ele estava no centro, Bittencourt Sampaio. Está aí a foto do Abílio, tudo registrado. Está aí o nosso Chico, está aí o Manuel Quintão, estão aí todos, e mais mulheres do que homens. A mulher, ela é uma sinalizadora da evolução. Depois de Jesus, foi a coisa mais extraordinária que Deus inventou. Fico muito feliz com esses aplausos, eu me chamo Damas. Amém. Mensagem. Bom, o Juca, depois da palestra, o Juca, aquele que convidou para a palestra, fez agradecimentos ao orador. O espírito Bezerra de Menezes abençoou o Quintão através do Juca. Que boa a palestra, obrigado por você ter vindo aqui e aquelas conversas. A mensagem do Aristóteles, o filho do Abílio Lima. Aquele fotógrafo, não fotografou? Recebe bênção também, afinal está registrado
ajustando tudo para a história de Petro-Balde, mais do que de Petro-Balde, para a história do Cristo mesmo. Lá veio Aristóteles. Abílio faz um comentário emocionado sobre a mensagem. Particularidades que ninguém sabia, é meu filho, eu sei disso. Edino lá, diz o Quintão, Edino lá que o Chico é um burlão. Ele, essa criatura simples, meiga, quase ingênua, que ali está a sorrir com lampejos de olhos mansos. Depois, poema do Bittencourt Sampaio, na sua própria casa. E diz o Bittencourt como protetor da caravana, agora no seu templo, do Evangelho, no amor e na humildade, fez desta oficina a grande escola. Somos mendigos, dá-nos tua esmola, mas sei que és infinito de bondade. Humilde é o templo e mísero é o teu servo, que é ele é o diretor do centro, né? Então ele se coloca como servo. Abençoa a esperança que eu conservo, da estrada mais penosa e mais sombria. Os espinhos, as lágrimas e as dores, a força que transforma em luz e flores, seja união contigo em cada dia. No coração dos teus trabalhadores, derrama a tua bênção de harmonia, santifica esta doce Eucaristia, mestre do amor de todos os amores. Chico estava muito bem ainda 2 dias depois. 3 dias depois, o Abílio parte para Belo Horizonte. Tinha serviço a fazer ali em Belo Horizonte. É dia de visitas. Como é que é visita de mineiro? Visita, café, mais café e visita. Dia 18 de outubro, o que aconteceu? É a última reunião na tenda do Emanuel, lá no centro do Chico. Sessão íntima de graças em despedida, exortações, conselho, confidências particulares. A maior parte sonambúlica, por isso que não estava ali, não foram registradas no papel. Um poema psicografado confirmando um sonho. O Chico tem uma mediunidade tal. Inclusive ele falou aquilo do Petro-Balde, mas repare, a mediunidade dele é tal que o Manuel Quintão sonhou. Os espíritos sabiam que ele sonhou e vem ditar um poema sobre o sonho do Quintão. E começa o poema naquela noite. Quem escreve o poema? Casimiro Cunha, que escreveu livros singelos. Ora, quando ele estava encarnado, ele era cego. E ele escreve esse livro Singelos quando encarnado. E quem faz o prefácio? O Manuel Quintão, lá no interior do Rio de Janeiro. Então já se conheciam. Por isso que ele tinha intimidade de saber o sonho, inclusive, do amigo. Ele desencarnado e o Quintão encarnado. E ele vem contar como é que foi o sonho. Há tempos, Quintão amigo, num sonho consolador, tu viste a meiga Celina que te trazia uma flor. O sonho era assim, a meiga Celina trazia uma flor para o Quintão. Quem é a Celina? Está aí um quadro mediúnico da Celina, cedido a todos vocês, porque tudo tem que ser fotografado por uma das grandes amigas da obra do professor Petro-Balde, a nossa Zulmira Aliela. Tá, Deusinho, Zulmira? Diz a mãe de Chico Xavier, numa psicografia, Dona Maria João de Deus, é Celina, suave mensageira da Virgem, a mãe de todas as mães, o gênio tutelar da humanidade sofredora. Voltemos para o poema. Deus, Quintão amigo, num sonho consolador, tu viste a meiga Celina, a mensageira da Virgem, que te trazia uma flor. Era um presente da Virgem. Ei, Manuel Quintão recebe presente de Maria. Já receberam presente de Maria? Trabalha no tempo. É o único caminho. Mas repare no presente. Era uma flor. Maria mandava por Celina. Dissestes um anjo de luz e agradeceste chorando a terra mãe de Jesus. E afirmaste: minha mãe, faça-se em mim a tua vontade, da justiça de teu filho, fonte de vida e de verdade. Pensaste na grande esmola que entre perfumes descia, da bondade carinhosa do coração de Maria. Sim, meu amigo, essa flor é sinal da primavera, da multidão de outras flores que além da morte te espera. Quando virás para cá, cara? Eu não sei, mas peço a nosso Senhor que te esclareça o caminho
com as luzes do seu amor. E aí, no outro dia, dia 19 de outubro, a caravana vai partir. Então, avisa Cícero Pereira, lembra que ele tinha marcado uma palestra lá em Belo Horizonte, quando ele voltasse? Então ele avisa ao Cícero Pereira, impossível fazer a palestra. Estamos áfamos, temos o velho fígado em pandarecos. E é um tributo à ousadia de escalar essas alturas, Minas Gerais, a pressão aumentou. Mas iremos abraçar os nossos confrades da União. Iremos lá, não podemos fazer a palestra. Nosso fígado está em pandarecos. Aqui é muito alto. Eu tive um problema de pressão. Vou tirar o microfone. Meu amigo mineiro. O tempo do microfone. Ele não pode ouvir isso. E ele diz que é o fígado de pandarecos. Tá certo? Quem me deu essa explicação foi o Júlio. Não quero me responsabilizar da amizade com quem não. Muito bem. Oi? Seu pai é mineiro. Ó, tá vendo como foi? Tá bem. Voltemos. Então um outro ia falar. E aí ele logo então fica preocupado. Mas um outro vai falar no meu lugar, vai ficar me elogiando. Então ele fica logo preocupado com isso. E ele lembra assim. Despedidas em Pedro Leopoldo, o Chico parte com a caravana. O Chico foi então com eles para Belo Horizonte. Agora era o bloco do Xavier. O Bino é o motorista. O Bino é aquele que voltou do Fordeco. 19 horas, auditório. Cícero e Noraldino de Castro acompanham o Quintão no hotel rumo à União. Público cerca de 200 pessoas. O orador fez excessivos elogios ao Quintão, mas ele pediu, sem elogios, mas coisas do mundo. No fim, o Quintão não aguentou, mesmo com o filho de um pandareco, foi tantos os elogios, que toma da palavra e apresenta o seu decreto-lei. Primeiro decreto-lei: morte, pena de morte à dona de lisonja. Segundo, desterro perpétuo ao senhor protocolo. Nada de elogio, somos espíritos, somos trabalhadores do Cristo e só tem um que merece elogio: Cristo. Concluindo, depois o Abílio Lima deu um judicioso comentário de sua excursão, ele que fotografava, um judicioso comentário, reafirmou as suas verdades da mensagem do seu filho. Ele repetiu em Sete Lagoas o que ele falou em Sete Lagoas, repete em Belo Horizonte. E agora, lá na União, então, está aqui o prédio, tudo fotografado. O nosso querido Bittencourt Sampaio, protetor da caravana, protetor do espiritismo evangélico no Brasil, logo responsável por trazer Pietro-Baldi também para o Brasil, encerra a caravana em que Chico Xavier diz que é Jesus quem veio fundar, pelo aparelho da verdade, Pietro-Baldi, a nova civilização do Espírito. E Bittencourt Sampaio encerra assim: no templo da União Espírita Mineira, misericordiosíssimo Senhor, derramai neste templo da verdade vossas bênçãos de vida e de bondade, à luz divina do Consolador. Sois o manancial de todo amor, a sublime perene claridade, que consola e redime a humanidade neste mundo de lágrimas e de dor. Misericordíssimo Cordeiro, misericórdia e luz do mundo inteiro, dai-nos os bens e a fé da humanidade. Abençoa-nos as luzes deste templo, que em tudo aqui floresça o bom exemplo de esforço e luta na fraternidade. E no outro dia, pego um trem e volto para o Rio de Janeiro. Como ele se despede do Chico naqueles dias ali, vendo coisas assim maravilhosas, num momento ímpar da mediunidade do Chico Xavier. Diz ele se despedindo: o circo de locomotivas em manobra tem para nós expressões agoniadas. E lembro que, mantiqueira abaixo, haveremos de acarinhar mais fundo o acúlio da saudade, saudade das graças recolhidas e vividas na Romaria da Graça. Louvado seja Deus!
termina ele o registro extraordinário da história do prefácio da grande síntese, em que Jesus, ele mesmo, é anunciado como o fundador da nova civilização do terceiro milênio. Esse o Cristo de amor, que inspirou Chico Xavier, que inspirou Emmanuel, Augusto dos Anjos, Bittencourt Sampaio, e que agora inspira a comunidade querida de Caldas Novas, através do seu mentor Fabiano de Cristo, para dizer: tudo verdade, tudo verdade. A obra está aí e só depende de nós, tarefeiros, para construirmos a nova civilização do Espírito. Ele já nos deu a sua mensagem, está em nossas mãos. O que nós, filhos, iremos fazer deste patrimônio que Cristo nos concedeu por graça, a abençoada graça da sua misericórdia? Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis e os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a depassar o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o Instituto Educacional Allan Kardec, sob a égide espiritual de Fabiano de Cristo, na sua missão abençoada de unir Pietro Baldi e Fabiano de Cristo nas luzes de Allan Kardec, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus e muito obrigado por